Olá, galerinha, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal da Fúvia Chiclipoca. Aqui a gente falando de assuntos aleatórios, mas a gente fala, sabe do que? De experiências que eu passei e você não precisa passar. Eu tenho 44 anos e eu já passei muita coisa nessa vida. Eu engravidei com 16 anos. Eu tive um namorado que morreu com 23 anos. Já passei fome. Que mais? Já sofri 2 acidentes de moto. Eu nunca falei dos meus acidentes de moto aqui. Já sofri 2 acidentes de moto. Fiquei internada após o acidente de moto. Que mais? Já trabalhei em quiosque, já trabalhei na praia, já trabalhei de vender Avon, Natura, Boticário. Boticário não, que nessa época a Boticário não tinha catálogo. Mentira. Já trabalhei de vender rifa, já fiz 10 anos de excursões, já trabalhei de garçonete. Já falei garçonete? Falei, né? Mas eu trabalhei na madrugada, tipo das 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas. Já trabalhei de babá, faxineira. Que mais? Vendedora, claro, né? Vendedora sou até hoje, mas já trabalhei de CLT vendedora. Bom, mercado. Bom, resumo da ópera. Sabe por que eu trabalhei com tudo isso? Porque eu não tive estudo. Sim, hoje eu vou falar para você sobre a importância do estudo na nossa vida. Na minha, talvez na sua, dos seus filhos, né, da sua mãe. O porquê, às vezes, nossos familiares só às vezes trabalharam de faxina ou tiveram poucas oportunidades de emprego, não pôde passar para uma coisa melhor, não pôde aprender uma coisa melhor. Porque assim, eu vim de uma família muito pobre, pobre de marré. Mas assim, pobre no nível de passar fome, tá? Não só de não ter roupa para vestir, que isso aí é o de menos. A gente não tinha roupa mesmo, usava tudo ganhado, tudo dado, e a gente passava fome, que era o pior, que não tinha nem o que comer. Então, muitas vezes eu ia pra escola, mas para comer, tá? Eu não tinha vontade nenhuma de estudar, porque uma prima minha me botou medo lá desde a primeira série, falou que as professoras batiam. Se não soubesse, eu fui pra escola me arrastando no chão. No meu primeiro dia de aula, eu fui me arrastando no chão. Tipo, apanhando da minha mãe até chegar na escola com uma sacolinha. Eu lembro que era uma sacolinha plástica que eu tinha. Uma sacolinha, não era plástica, era uma sacola mais resistente, mais bonitinha. Bom, eu lembro de eu ter tanto medo da professora que eu mijei sentada assim na carteira, na cadeira, mijei lá paradinha, porque eu tinha medo de pedir para ir no banheiro. De tanto medo que eu tinha de ir para a escola. Eu reprovei 3 vezes a terceira série. 3 vezes a terceira série. Eu faltava demais, demais, demais. A minha professora chegava aí me buscar na minha casa. A Dona Jarina, ela era bem forte, assim, bem forte, Dona Jarina. Ela ia lá na minha casa, eu dormindo até meio-dia. Por que, gente, eu dormia até meio-dia? Eu era criança, né, primeiramente. Não, como eu falei, não tinha o que comer e às vezes minha mãe sempre falava, o sono sustenta, então a gente dormia. Vai dormindo aí até a mãe arrumar alguma coisa para vocês comer, uma polenta, uma farofa, entendeu? Então a gente dormia, isso é real, tá, gente? A gente dormia no chão também, porque a gente não tinha cama. Minha mãe, ela tinha deficiência, paralisia infantil, né? Assim, o que ela trabalhava, ela lavava roupa pra fora, né? Tipo assim, os pescadores, que aqui é um bairro de pescador na época, né? Agora nem tanto. Mas tinha um estaleiro na frente da nossa casa, então ela lavava roupa pra fora. Ela tentava, às vezes, vender alguma coisa, mas nunca dava certo. Ela sempre gastava o dinheiro em comida, e se alguém desse alguma coisa pra ela vender, ela acabava comprando roupa pra gente, alguma coisa pra gente, gastava o dinheiro e essa pessoa já não confiava mais nela. Não porque ela era uma golpista, tá, gente? Porque a necessidade era tanto que quando via ali o dinheiro, ela gastava em comida ou em alguma. Como eu era adolescente, ela comprava uma roupinha pra mim, porque eu não tinha realmente nada. E eu já
né, tipo, ia pras festinhas, tudo, e zoavam muito comigo. Bom, a gente tá falando de estudo, mas isso tudo tem a ver com estudo. Eu tô falando de uma família que não teve essa cultura, essa disciplina, cultura ou situação financeira para fazer faculdade. Eu vim de uma família que não teve assim, não fizeram faculdade, meus tios não estudaram até terminar, nenhum deles estudaram, que eu me lembre, até terminar. Todos saíram antes para trabalhar, sabe? Então já começou pelos meus tios. O meu avô era estivador, ele carregava saco, se aposentou trabalhando no cais, né? A minha avó era dona do lar, nunca teve uma profissão. Então, minha mãe seguiu assim, né? O mesmo ritmo, saiu da escola cedo, foi morar com meu pai, depois voltou para casa dos meus avós, teve mais 2 filhos, também não ficou com os pais das crianças. Então, o que acontece? Quando você vem de uma cultura frouxa, de uns pais frouxos que não são rígidos ali, que não tem um pai e uma mãe que fala assim, não, você vai estudar, que nem meus avós, obrigassem meus tios a estudar primeiro, por mais necessidade que passasse, não, você vai estudar, que é importante e tal. Depois vinha minha mãe, não, vocês vão estudar. Eu lembro que nas assinaturas lá das... A vizinha tá gritando. Na assinatura lá das reuniões da minha... reunião da escola e das matrículas, só quem ia era minha avó. Então, quando eu fui pegar lá o meu histórico, tava só as assinaturas da minha avó em todas as matrículas. Então, entendo que se não fosse a minha avó ainda, por mais desestruturada que ela fosse, eu não teria nem estudado, entendeu? Porque a minha mãe, ela tava cuidando dos outros irmãos, só a mais velha, então ela tava cuidando sempre dos outros irmãos. Minha mãe também gostava muito de namorar, tá? Então, tipo assim, todos os meus tios botou o relacionamento, o namoro, tudo essas coisas assim, em primeiro lugar e deixou os estudos pra lá. E o que aconteceu com meus irmãos foi a mesma coisa. Minha mãe teve 4 filhos e nenhum terminou os estudos. Nem eu, nem eu, nem o meu irmão, vem depois de mim, nem o meu outro irmão, que vem depois de mim, e nem minha irmã, que é a mais nova. A gente tudo saiu, né? E eu tô falando de mim. Eu saí porque eu fiquei namorando, já comecei a namorar muito cedo, comecei a beijar na boca com 12 anos, com 11 anos comecei a beijar na boca, com 14 anos tive minha primeira relação e com 16 anos estava grávida. Tipo assim, eu não aproveitei nada durante esse tempo, assim, na minha juventude, no sentido escola, sabe? Eu não tive referências. Eu faltava, eu bolava aula, eu ficava na praia, o meu tio me pegava, era o único que obrigava eu a estudar, mas mesmo assim, eu apanhando, mesmo assim, eu bolava aula. Eu não sabia a importância do estudo, minha mãe também não se importava, ela até encobria quando eu bolava aula, ela também não teve essa importância do estudo, mas o meu pai, que não morava comigo, ele sempre falava sobre o estudo, mas ele também não morava, não estava perto, né, para saber. Então, esse afrouxamento, né, fez com que nossa família não tivesse essa cultura de se formar e de fazer faculdade e ser alguém. Por isso, eu trabalhei em tantos empregos aleatórios, porque eu não tive uma formação. Por isso que os meus irmãos e eu e minhas tias passaram dificuldade ou ficaram, às vezes, num relacionamento abusivo para ter alguma coisa para comer, porque não tiveram formações, né? Inclusive, uma tia minha, ela ficou num relacionamento abusivo por muito tempo. Ela ficou até meia pã da cabeça, sabe? Porque quando ela terminou esse relacionamento, ela não tinha nada pra fazer a não ser ir pra bar e sair com um monte de caras e ao invés, tipo assim, de estudar e se profissionalizar e entender a importância de ter uma profissão, sabe? Hoje eu tenho minha loja, graças a Deus, assim, não foi planejado, que eu sei que muita gente, eu quero ser dono disso, eu quero ser dono daquilo, não, foi acontecendo. Eu era muito boa em vendas e a loja foi acontecendo. Já faz 16 anos que eu tenho minha loja. Eu poderia
tá formada em algo específico, tipo, eu tenho uma loja, eu sou administradora, eu tenho minha loja, eu sou não sei o que lá de marketing, eu tenho minha loja, mas eu sou formada em moda, não. Eu tenho minha loja, mas eu não tenho nenhuma especialidade assim, diploma, né? Eu sou esperta, mas eu não tenho e isso me faz falta. Eu fico pensando quem eu sou. Eu sou o que a vida me levou a fazer, tipo, porque eu tenho uma loja, eu sou lojista, porque aconteceu, entendeu? E eu fico pensando, se daqui pra amanhã eu não ter mais a loja, tipo, eu cansar, que nem assim, eu já tô 44 anos, 16 anos, 16, 17 anos de loja, não lembro muito bem. Não interessa, gente, é um ano de diferença. Mas trabalho com venda mais que a metade da minha vida. E se daqui pra amanhã eu quiser fazer uma coisa? Quem vai me aceitar numa firma? Sem estudo. E ainda para completar, nesse limbo, todas minhas amigas também não têm faculdade. Nenhuma das minhas amigas do meu grupo de amizade não tem faculdade. Também todo mundo é assim, aleatório. Uma trabalha na faxina, a outra trabalha num bar, a outra tem um bar, a outra trabalha numa embarcação e assim, tipo, sabe? Então a gente realmente né? A gente realmente faz parte das 5 pessoas mais próximas da nossa vida, que a gente tá ali, ó. Entendeu? Quando eu sempre me senti muito envergonhada quando eu ia conversar com algumas primas minhas, da parte do meu pai, né, que é formada, tudo, eu ficava com muita vergonha perto das minhas tias, porque eu tenho uma prima que ela é administradora, eu tenho uma prima que ela é veterinária, eu tenho um primo que ele é gerente da Caixa Econômica, eu tenho um primo que ele é formado não sei o que lá, outra é jornalista. Então, tipo assim, eu pensei, gente, o que aconteceu comigo que eu dei errado, né? Porque assim, se não fosse essa minha expertise de ter uma loja, de vender e tal, não sei o que lá, sabe? Eu sei que, tipo assim, eu ia estar trabalhando, ralando, mas eu ia estar trabalhando, ralando igual eu tô hoje, entendeu? Sem uma formação, sem saber de fato, tipo, o que eu seria. Porque assim, eu tinha um sonho de ser veterinária. Mal sabia eu qual era o custo disso. Eu sempre, quando eu era criança, falava, eu vou ser veterinária, eu vou ser veterinária. Um dia, quando eu tava podendo um pouquinho, eu tava grávida já da minha filha, eu comecei a fazer um curso de auxiliar de veterinário. E como tudo na minha vida, eu não terminei esse curso, mas chegou na parte da eutanásia, eu não entrei, porque eu tava quase para ganhar a neném, e eu falei, gente, eu sofro muito, eu me apego muito, e então não vou entrar, né? Eu tava numa ONG também, né, de 5 meninas resgatando animais aí na rua, louca, porque assim, eu sou doida por animais, eu sei que eu me daria muito bem se eu fosse uma veterinária, uma auxiliar de veterinária, algo do tipo, tá? Eu saberia que eu ia me dar muito bem nessa área, eu ia ganhar dinheiro e também ia fazer muitas caridades. Porque eu amo demais, demais os animais, isso tá muito cravado na minha vida, em mim, desde criança. Tá, gente? Eu chegava a salvar as formigas para não morrer afogada. Eu tenho pena até hoje de tirar os insetos. Você fala, ai, não mata os insetos. E, então, assim, eu fiz esse vídeo hoje pra vocês porque, assim, eu depois, né, eu reprovei 3 vezes a terceira, eu fui, eu acho que até a quinta, engravidei, aí fiz a sexta, aí a sétima, eu acho que eu parei aí, saí, alguma coisa assim. Já tinha filho, tinha que trabalhar, tinha que me sustentar, então, eu fui tentar fazer supletivo. Fiz supletivo com a minha irmã, que a gente parou na mesma série. E a gente fez, eu acho que a oitava, né? Passamos pra oitava e passamos pro primeiro. Terminamos a sétima, passamos pra oitava. Uma coisa assim. E a gente fez o quê? A gente novamente paramos com, com as aulas. Só que agora eu tô com 44 anos e houve outra oportunidade
e a gente agora tá fazendo o EJA. Eu e minha irmã voltamos a estudar. Chamou uma amiga minha que tá lá enrolando até hoje e a gente voltou a estudar. E dessa vez tem que ir. Eu tenho muito medo, eu sou muito medrosa. Eu não confio em mim até hoje em fazer, mas eu já fiz várias provas. Teve prova que eu tirei 10, teve prova que eu tirei 6. E tá tudo bem, né? Eu vejo pessoas de tanta, assim, de 60, de 65, de 50 e poucos anos. Eu falei, gente, não é possível. Se elas conseguem, eu também consigo, né? E agora eu tenho a liberdade, eu tenho a minha loja, eu posso ir fazer meu horário, né? Você acho que é obrigada a ir pelo menos 1 hora por semana. Só que a gente tá indo 3 vezes na semana e tá fazendo assim, dando o máximo que a gente pode, sabe? E fazendo o máximo que a gente pode pra terminar logo, né? Esperamos tanto, porque a minha irmã quer arrumar um emprego e ela tá com muita dificuldade de arrumar um emprego, entendeu? E a minha amiga também tá na mesma situação. Ela tá com dificuldade de arrumar emprego porque não terminou. E eu fico pensando em mim no futuro, entendeu? Tipo, eu terminando, será que eu quero fazer uma faculdade? Será que eu quero arrumar um emprego diferente? Então, por isso que é muito importante para vocês estudar. Não importa se você é novo, é velho, mas se você tem filhos, incentive eles a estudar, porque eu sei que o namoro atrapalha demais. Eu tenho meu filho, eu coloquei ele no inglês logo cedo, graças a Deus ele completou o inglês, ele é formado em inglês, ele fez a prova de Harvard, mas ele não quis fazer faculdade porque ele já se juntou com a mulher dele, né? Apesar dos dois se virarem muito bem, né? Trabalharem, ter a profissão deles e tal, eu creio que o fato deles ter ido morar junto muito cedo atrapalhou o fato deles não querer fazer faculdade, nenhum dos dois, né? Então eu quero que a minha filha estude, faça faculdade, procure que ela goste realmente de fazer e se profissionalize, né? Eu sei que faculdade não é garantia pra ninguém. Não é, ainda mais nos dias de hoje, que as coisas estão assim, ó. Né? Tem robô, tem IA, tem tudo. Hoje em dia. Mas é importante, porque sabedoria nunca é demais. Se você não pode fazer faculdade, faça um curso profissionalizante, sabe? É esse conselho que eu vou dar pra você hoje, que eu tô dando pra mim, e que eu tenho a falar, que eu me arrependi muito, né? Muito de não ter estudado lá atrás, quando eu era jovem, tá? Eu me arrependo. Não arrependo muito, não. Muito, 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 não. Mas é chato ter que estudar agora, depois de velho. É desconfortável. Tchau, gente. Um beijo no coração de vocês. E diz aí quem é que parou, né? Quem é que tem vontade, quem é que também terminou depois de certa idade. Comenta aí, curta e compartilhe para aquela pessoa que tá precisando voltar a estudar, né? E tá sem coragem, sem ânimo, para falar para ela que a gente paga, sabe, as consequências de não estudar. Beijos!